Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus reine sobre você nesse exato momento, a qual juntos iremos estudar a porção da fé, uma meditação. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você através da sua palavra aqui no programa Porção da Fé. Amém? Deus seja louvado. Então pega a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 e 2. Vamos falar um pouquinho sobre a história de José e os 5 estágios da vida de José durante o processo a qual ele se tornou governador, rei do Egito. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro. Este, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Agora eu vou compartilhar para você os 5 estágios de José. Primeiro estágio: ele era muito amado pelo seu pai, mas ele era rejeitado pelos seus irmãos. Versículo 4 diz assim, Então o primeiro estágio de José, ele era rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pela sua própria família. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguia mais lhe falar de maneira amigável. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua família, você tenha sido rejeitado pela sociedade, talvez você tenha sido rejeitado pelos irmãos da igreja, talvez você tenha sido rejeitado em outros lugares da vida, mas entenda uma coisa: ainda o Pai te ama, Jesus Cristo te ama e Ele está com você durante o processo da vida. Amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Segundo estágio de José, ele foi vendido como escravo, E você conhece muito bem, lá no versículo 12 em diante fala que os irmãos planejaram, cravaram, fizeram um buraco, colocaram ele lá dentro, rasgaram a sua túnica que José tinha feito, que seu pai fez para José, rasgaram, colocaram sangue lá e falaram que um animal o devoraram, e venderam ele para como escravo. Talvez você tenha sido escravo aonde você tenha vivido, talvez você tenha sido rejeitado como José foi rejeitado, talvez as pessoas não tenham dado crédito para você, mas entenda uma coisa: isso é para te amadurecer, é aumentar a sua fé. E nunca se esqueça, o desafio que você enfrenta hoje, você pode estar como escravo, como funcionário, você pode estar vivendo pão, comendo pão que o diabo amassou, mas entenda uma coisa: isso faz parte do processo da sua alavancagem para você ter uma vida melhor no seu futuro. Amém? Então ele foi escravo. Primeiro ele foi rejeitado, foi escravo. E o terceiro estágio de José, o terceiro estágio se encontra lá no capítulo 39, que ele foi um fugitivo. Ele fugiu da mulher de Potifar. Você conhece muito bem. A mulher de Potifar sensualizou para José. E aí José, por ele ter a fidelidade com Deus, ele preferiu fugir. Ele teve as consequências, Mesmo ele sendo honesto, o rei acreditou na sua mulher, na sua companheira, e mandou José para a prisão. Entenda uma coisa: talvez você tenha sido fugitivo, e condenado, julgado por outras pessoas dentro da sociedade a qual vivemos, mas você se mantém firme e forte no seu caráter, nos seus princípios. Você prefere pagar o preço, até sofrer sendo honesto, mas você não irá se corromper, você não irá manchar a sua conduta cristã, você não irá deixar aproveitar os manjares do mundo, porque você tem um mundo vindouro a ganhar, que é a nova Jerusalém. Então você prefere fugir, mesmo tendo a consciência que irá perecer sendo honesto, mas você vai pagar e você irá até sofrer, mas os seus princípios, o seu caráter não vai ser colocado em jogo, E o quarto estágio é ser preso, Dentro do capítulo 39 mostra: o Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estava prisioneiro do rei. Assim ele ficou na prisão. Talvez o mundo a qual você está vivendo tem te colocado em algumas prisões. Você não consegue avançar, você não consegue prosperar, você não consegue vencer, você não consegue enxergar novas oportunidades, está preso. E o pecado tem te aprisionado mais e mais, tirando a sua esperança, tirando seu ânimo, tirando sua ousadia, tirando sua coragem. Mas entenda uma coisa: aonde você estiver, você pode fazer a diferença. José ele fez a diferença na prisão. José ele fez o extraordinário na prisão. Então entenda uma coisa: a sua prisão hoje pode ser uma oportunidade de alavancagem para você mostrar o seu potencial que está dentro de você, porque Deus está em você. Amém? E o quinto estágio de José, nós sabemos muito bem, que está lá no capítulo 41, versículo 37, E diz assim: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e todos os seus sábios e conselheiros. 39. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossa terra. Tu serás o administrador do meu palácio, ou governador em algumas traduções, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Sobe no trono
o trono de preceder. E ele se tornou o administrador, ele se tornou o governador lá do Egito. Mas ele precisou passar por um processo. Ele não pulou o processo, ao contrário, ele permaneceu firme e forte, confiando naquele que estava com ele durante o processo da vida, que era em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, talvez você pode ser rejeitado por familiares, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos irmãos da igreja, você pode ser rejeitado em vários lugares, mas o Pai não irá te rejeitar. O Pai, ele confia em você, ele quer que você se mantenha fiel na sua conduta cristã, fiel à sua palavra, fiel aos seus princípios, fiel às suas ordenanças, fiel aos seus mandamentos. Ele quer fazer você passar estágio por estágio até chegar na promessa, até chegar na bênção prometida para você, que é colocar você em outro patamar, e você será cabeça e não mais cauda. Apenas confia, apenas crê, e você não irá se decepcionar, ao contrário, você irá se surpreender, porque você verá a glória de Deus em você. Amém? Deus seja louvado. Que a graça, a maravilhosa graça do Espírito Santo possa vir cair sobre a sua vida, te dando força, te dando esperança, aumentando a sua fé, fazendo você entender. Pode estar passando por problemas, pode passar por tribulação, pode passar por aflição, mas você vai ser colocado em outro nível, em outro patamar. Basta crer e perseverar. Amém? Te aguardo você amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. E lembre-se, viu? A Chave Pix está aqui para você plantar uma semente, ajudar esse ministério ou no projeto Moção Brasil. E também aqui o canal no YouTube Felipe Oliver. Deixa o seu like, comenta, interage, coloca o que essa mensagem mexeu com você, o que te ajudou, o que te impulsionou, o que fez você pensar. Coloca lá no comentário ou coloca os seus pedidos e agradecimentos, que eu estarei orando e intercedendo por você. Amém? Então até amanhã, se Deus quiser.